Já que não teremos Flamengo neste final de semana devido a essa data FIFA aí, né? Podemos matar a saudade um pouquinho, vendo o nosso raio Ayrton Lucas aí, né? Como titular da seleção brasileira no amistoso contra a equipe de Guiné aí, né? E porque, segundo informações aí, né? O Ayrton Lucas será titular nesse jogo da seleção hoje, às 4h30 da tarde aí, né? A gente encontra aí o calendário do futebol brasileiro, tá nessa pausa aí devido a esses amistosos de data FIFA aí, né? Neste sábado aí, né? A gente vamos estar podendo matar um pouquinho da saudade assistindo o nosso Ayrton Lucas aí, né? Jogando contra a seleção de Guiné em amistoso em Barcelona, na Espanha aí, né? A partida aí, né? Que o nosso lateral esquerdo irá iniciar, né? O embate entre os titulares da seleção brasileira, além dele tem Vinícius Júnior, Paquetá aí, né, com passagem, com formação no Flamengo, né? Além disso, o Pedro também, né? Então, né, o técnico interino Ramon Menezes, que está à frente da seleção, convocou Ayrton Lucas pela primeira vez aí, né, para estar defendendo a seleção brasileira e disputou vaga com o outro lateral esquerdo, Alex Telles, durante a semana, mas na quinta e na sexta ele assumiu a ponta aí, né, e largou na frente e será titular contra a seleção de Guiné aí, né. Outro que está lá, porém, em situação diferente, é o nosso atacante Pedro aí, né, que deve iniciar a partida. No banco de reservas, a expectativa aí, né, que o nosso camisa 9 ganhe minutagem aí, né, no decorrer da partida aí, né. E a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje vai a campo com o goleiro Everton, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison ainda comandando o ataque. Lembrando que o jogo da seleção brasileira passará em TV aberta aí, né, a partir das 4h30 da tarde aí, né, na TV Globo aí, né. Então, você aí, né, que tá com saudade de ver o nosso raio em campo, poderá assistir um pouquinho aí, né, do nosso Ayrton Lucas jogando contra a seleção de Guiné daqui a pouco na tela da TV Globo. E falar um pouquinho de mercado da bola aí, né? Como a gente vem noticiando aí, né? Em, em toda essa semana aí, o Flamengo que tentou a contratação do volante Alan aí, né? Devido a essa troca de treinadores lá, possa ser que ele não venha, mas o Flamengo aí, né? Que está fechando aí, né? Com o coordenador aí, né? Do Atlético Mineiro, coordenador de capacitação do Atlético Mineiro aí, né? Vitor Aurélio aí, né? Ele que já teve passagem no futebol carioca pelo Botafogo, também tem passagem pelo Bahia antes de ir para o Atlético, e o Flamengo aí, né? Pouco menos, pouco mais, melhor dizendo, de um mês após tirar o preparador de goleiro Rogério Maia do Atlético Mineiro, buscou esse outro profissional aí lá na cidade de Galo aí, né? Do Galo, que é o Vitor Aurélio aí, né? Que atuava na coordenação de capacitação de base da equipe mineira. Essa informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Tanaka aí, né? Então, ele que lá ocupava essa função de coordenador de capacitação, aqui no Flamengo ocupará a mesma função ainda, lembrando que ele foi formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Então, tá aí, né? Mais um profissional ex-atlético chegando aí, né, para fortalecer, sendo que agora a base do Flamengo. Lembrando que a situação do Alan aí, né, que pode não vir, ele que já tinha o ok do jogador aí, né, mas quanto só troca de treinador, o Filipão assumindo aí, como a gente trouxe aqui no canal ontem, assim que saiu a notícia aí, né, que pode estar melando aí, né, e a torcida do Flamengo vai às redes sociais aí, né, pedir, indicar um plano B aí, né, como ideal aí, né, para estar suprindo aí, né, a possível não vinda aí, né, do, do Alan para o Flamengo. Então, os torcedores do Flamengo foram às redes sociais alertar aí, né, Marcos Braz, lembrar aí, né, do Fabrício Dias, ou no Rez, o Marcos Braz chegou a reagir a um torcedor pelas redes sociais aí, né, e também pedindo Frederico Redondo, e que são jogadores jovens aí, né, talentosos aqui da América do Sul aí, né. E a outra situação do outro jogador que o Flamengo também
é um velho conhecido aí, né, que o Flamengo está tentando trazer nessa janela de transferência, é o De La Cruz, né, como a gente sabe aí, né, que a situação é muito difícil de finalizar, né, porque o River Plate vai jogar o último jogo agora da fase de grupos da Libertadores com chance de classificação, e isso baterá o martelo ou não dele fazer negócio para estar vendendo aí, né, o De La Cruz ao Flamengo. E agora falar um pouquinho aqui, né, do Jorge Sampaoli, ele que participou do programa Fla Press aí, né, da Fla TV ontem e falou, né, de estar no Flamengo aí, né, de querer estar à altura desse clube que ele está sendo treinador agora e também tem um desejo de fazer história aí, né? Ele que falou do Flamengo, abre aspas aí, né? Flamengo é grande por si só, porque os grandes fazem história e a quantidade de torcedores que tem, né? Quero estar à altura de um time tão grande como esse, fazer algo importante, diferente e mais além dos resultados. E ideia de fazer o Flamengo um produto que a torcida desfrute aí, né? Lembrando que o São Paulo completou 2 meses à frente do trabalho aí, né? Ele que ocupou o cargo de treinador após a demissão do Vitor Pereira e já comandou a equipe aí, né? 16 jogos aí, né? Vencendo 9, perdendo 3 e empatando 4 aí, né? E a situação aí, né? Que ele deixou o Flamengo nessa 10ª rodada de Campeonato Brasileiro com 19 pontos aí, né? Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Também, né, falou do Gerson aí, né, o jogador que ele pediu quando estava no Olympique de Marseille aí, né, chegou lá, mudou um pouco o jeito do Gerson jogar, né, colocou ele mais avançado aí, né, ele que era um dos destaques da equipe do Olympique, e agora desde a chegada do São Paulo aí, né, o Gerson também tem mostrado a evolução e a parceria que vem dando certo com o treinador, né, pois já marcou 3 gols. Além disso, jogou 11 dos 16 jogos aí, né, que o São Paulo esteve à frente do Flamengo. E ainda por cima o Gerson já marcou 3 gols, né? E deu 4 assistências aí, né? Dobrando aí, né, o desempenho quando era na era Vitor Pereira aí, né? Então, tá aí, né, o nosso São Paulo colocando o Gerson bem à frente aí, né? E lembrando que o Flamengo nessa semana tem treinado aí, né, para a partida contra o Red Bull Bragantino aí, né, com os treinos intensificados aí. E nessa manhã de sábado aí, né, o time treinou no Ninho do Urubu, né, não foi igual quinta e sexta que teve treinamento em período integral aí, né. É, o técnico São Paulo que vem fazendo treinamentos aí, né, para parte tática e física do elenco aí, né, e ficando de fora aí 5 jogadores desses treinamentos, que é Ayrton Lucas, Pedro, Vidal, Eric Pulgar e Varela, que estão servindo as suas respectivas seleções aí, né? E no treinamento de hoje, o Gabigol não participou, mais uma vez, do treinamento em campo com a equipe, ele que tem feito um trabalho de reequilíbrio muscular e não fez atividade com bola com o elenco aí, né? Então, Flamengo aí, né, que se prepara para a partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, dia 22, né? Flamengo que vai enfrentar ele às 9h30 da noite aí, né? Confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizado no estádio Nabi Abichedi, né? Em Bragança Paulista. E a CBF que divulgou aí, né, a arbitragem para essa partida aí, né, e o árbitro de campo será Anderson Daronco aí, né, que apitará o confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino e Flamengo. Além disso, ele terá como assistente Maurício Coelho Silva Penha, do Rio Grande do Sul, e o assistente número 2, Thiago Americano Labs, de Santa Catarina, o quarto árbitro. É o paulista Liberto Estevão da Silva, e o árbitro de vídeo será comandado pelo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Aí, né? Então tá aí, né, a arbitragem definida para essa partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira.
E falar aqui, né, de uma outra competição muito importante, onde o Flamengo jogará no próximo dia 28 contra o Alcas aí, né? Ingressos praticamente esgotados aí, né? Eu estarei presente nessa partida aí, né? Depois de 1h30 na fila online, consegui comprar meu ingresso para estar apoiando o nosso Flamengo aí, né? Nesse último jogo da fase de grupo. Flamengo com chances de liderar o grupo A aí, né? Contando com o tropeço do clube argentino na última rodada aí, né? E a Conmebol que divulgou aí, né? As datas do sorteio das oitavas de final da Libertadores da América aí, né? Que que estavam marcadas para o dia 21 de julho aí, né? E foi antecipada para o próximo dia 5 de julho aí, né? Os duelos serão conhecidos nessa data aí, né? Às 1h da tarde, horário de Brasília, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Lembrando que estaremos ao vivo aqui, né? Acompanhando o sorteio das oitavas de finais da Libertadores. Além disso, será também transmitido pela ESPN e Paramount aí, né? Mas antes do sorteio, as equipes que em disputa aqui ainda vão disputar a última rodada da fase de grupos para definir os últimos classificados para as oitavas, além de clubes que vão disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. E entre os brasileiros aí, né? Palmeiras e Atlético Paranaense são os dois que já estão garantidos à próxima fase da competição, e quem já está praticamente desclassificado é o Corinthians aí, né, que cairá para a competição sul-americana aí, né, nesse próximo semestre aí, né. E para finalizando aí, né, já chegando ao final do nosso vídeo aí, né, o Flamengo que acertou a venda do zagueiro aí, né? Do zagueiro, do zagueiro, como é que é o nome dele? Do Otávio. É isso mesmo, do zagueiro Otávio aí, né? Lembrando que ele é um criadurinho aí, né? E o Flamengo vai embolsar aí 2,6 milhões de reais na venda de 70% dos direitos econômicos do atleta para a equipe do Famalicão aí, né? Então o Flamengo que manteve 30% para uma venda futura aí, né? Acaba de vender aí, né? O zagueiro que assinou por 5 temporadas aí, né? Ele que foi revelado no Flamengo, acumula passagem por empréstimo para o Sampaio Corrêa em 2022 e depois foi cedido ao Famalicão aí, né? Onde realizou 17 jogos na Europa. Com boas atuações, convenceram os dirigentes da equipe portuguesa para um contrato mais longo. Então tá aí, né? O Famalicão de Portugal oficializando a contratação de Otávio junto ao Flamengo e pagará 500 mil euros aí, né, cerca de 2,6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Flamengo aí, né, mantendo 30% numa venda futura aí, né, lembrando que o contrato do nosso zagueiro Criadunim foi de 5 temporadas, galera. Então, né, para finalizar falando de base, ainda aí, né, o Flamengo que carimbou sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca ao bater o Madureira hoje aqui no Conselheiro Galvão por 3-0 aí, né? Então, após o Madureira, após o Flamengo vencer o Madureira aí, né? Na casa dele, tinha vencido a primeira partida por 5-1, voltou a vencer agora por 3-0 e com isso o Flamengo chegou aí, né, a 8-1 no placar agregado, os gols marcados por Pedrinho, filho do Beto, Mateusão e Rodriguinho aí, né? Então, fim de jogo, os garotos do Unia aí, né, do Sub-20 vencendo o Madureira por 3-0 aí, né? Fazendo um total de 8-1 no agregado e avançando às semifinais, onde já tem seu adversário definido, que é o Fluminense. E o outro jogo da semifinal já tem o Botafogo classificado e aguarda o vencedor entre Vasco e Resende. Então, esse foi o vídeo aqui do canal de Só Flamengo. Te convido a você que não é inscrito aí no botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like, compartilha nossos vídeos para que o YouTube, para
outros conhecidos seus, amigos aí, né, no grupo da família, dá aquela moral, deixa seu like pro YouTube tá recomendando nosso vídeo a mais gente. Tamo junto, nação, valeu, fui.